Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá forças para cada dia seguirmos adiante. E estamos aqui para adorar aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração. Quero convidar você a fazer isso, não somente assistir esse culto, mas participar conosco. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, Salmo 89, Salmo de Davi, Salmo 89. Eu quero ler somente alguns versículos para nós iniciarmos esse culto, que diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Aleluia! Cantarei para sempre as misericórdias, porque o nosso Deus é incomparável. Eu quero convidar você a fazer isso, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor nesse momento, juntos como família de Deus, nós como povo escolhido do Senhor. Agora nós separamos esse tempo para a adoração, para o louvor do nosso Deus, e que você faça isso de todo o seu coração. Vamos orar. Deus querido, nós nos alegramos nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estar agora louvando o Senhor. Ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo esteja alegrando o coração de cada um dos Teus filhos e filhas, que agora, ó Deus, ligam esse aparelho e, ó Deus, assiste, participa desse culto conosco, que o Senhor esteja animando esse coração, abençoando essa vida, abençoando essa família, que a graça do Senhor esteja sobre o seu povo e que o Senhor venha receber, ó Deus, com um aroma suave, o culto que será prestado ao Senhor nesse momento. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos exaltar e glorificar a Deus nessa noite, porque Ele é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar a Deus, adorar a Ele, com todo o nosso ser. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, Deus, amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, desfaz as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Cante. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, oh, Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vive e reina. Deus querido, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor todas as famílias, ó Deus, da nossa igreja. Toda família, ó Deus, que faz parte da primeira igreja presbiteriana da Barra do Itapemirim. Ó Deus querido, o Senhor, ó Deus, é poderoso para sustentar os teus servos. O Senhor é poderoso, ó Deus, para nos dar tudo aquilo que precisamos. E é por isso que nós nos recorremos ao Senhor agora, nesse momento. E eu quero, ó Deus, mais uma vez, colocar diante do Senhor cada uma causa apresentada diante do Senhor, cada um pedido de oração. O Senhor que conhece, ó Deus, as necessidades, o Senhor que sabe, ó Deus, das lutas, ó Deus, do sofrimento, dos desafios de cada uma família, de cada um irmão, de cada uma irmã. Ó Deus, eu peço por essa pessoa que está assistindo o nosso culto, nesse momento, está participando conosco pela internet, que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre esta vida, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê paz. Peço a Deus por aqueles que necessitam de cura física, que o Senhor agora libere, ó Deus, uma palavra de cura, uma ordem de cura. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a alegria, a paz no coração daqueles que estão conturbados, daqueles que estão enfrentando dias difíceis nas questões emocionais. Oh Deus querido, eu quero te pedir pelos negócios dos teus servos e servas, quero te pedir, ó Deus, pela vida financeira de cada uma família, quero te pedir que o Senhor continue sustentando cada uma casa. Oh Deus, em nome de Jesus, abra as janelas dos céus e abençoe o teu povo. Oh Deus, fortaleça a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Libertador, Libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Libertador,
Vamos cantar? Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shalom, meu Deus é Jesus, libertador, Jeová Rafa, Ele me curou, Jeová, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Jesus, Jesus, vamos lá, Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez? Deus querido, Pai amado, nós já adoramos o Senhor, já te louvamos, já tivemos oportunidade aqui também de termos esse tempo de intercessão, de oração, de clamor por tantos irmãos amados. Agora, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao coração do Teu servo, da Tua serva, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao versículo 27. Então abra aí a sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, a leitura, e fique com a sua Bíblia aberta e preste bastante atenção na meditação da palavra. Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao versículo 27, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esse trecho é o encerramento, o grande encerramento da carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo, ele encerra essa carta com uma palavra especial de encorajamento para o coração dos irmãos, mas muito mais do que uma palavra pessoal, íntima, para o encorajamento dos irmãos lá de Roma, para a igreja de Roma. Ele termina louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele encerra essa carta glorificando a Deus. A Ele seja dada glória e honra pelos séculos dos séculos. É o que nós chamamos de doxologia, uma palavra de louvor, uma palavra de honra a Deus. Esse trecho que nós lemos, Paulo, ele sintetiza em poucas palavras todo o conteúdo dessa carta, todo o conteúdo teológico, ele expressa nesses 3 versículos. Nesses 3 versículos ele aborda os seguintes temas: o poder de Deus, o evangelho de Cristo, a evangelização das nações e a sabedoria de Deus. E encerra glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos somente o primeiro tema, o poder de Deus. E por que eu quero, nesse momento, somente conversar com os irmãos sobre esse tema? Porque primeiro nós precisaríamos de muito tempo para falarmos sobre esses 4 temas. Segundo, porque o poder de Deus é o tema principal nessa carta. O poder de Deus trazendo salvação para o ser humano. É o poder de Deus resgatando o ser humano. E por isso, nessa noite, eu quero que você preste bastante atenção, porque se há um tema que nós precisamos crer, é na soberania de Deus, esse Deus que é soberano e tem todo o poder no céu e na terra.
Você crê no poder de Deus? Você realmente crê no seu coração que o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que faz tudo o que lhe apraz? Porque o apóstolo Paulo, ele está muito motivado com esse tema. Na verdade, não só é uma motivação, mas é uma convicção da alma, do coração do apóstolo Paulo. E é por causa dessa convicção que o apóstolo Paulo pôde manter-se firme diante de tantas lutas e tribulações. Ele se manteve firme diante dos grandes desafios da evangelização. Paulo, ele começa a carta aos Romanos engrandecendo, ele começa exaltando o poder de Deus. Lá no primeiro capítulo, versículo 16, o apóstolo Paulo exalta o poder do Evangelho, o poder de Deus revelado no Evangelho para a salvação do ser humano. E aqui no capítulo 16, ele encerra a sua carta exaltando o poder de Deus, agora não somente para a salvação, mas ele exalta o poder de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo para confirmar a igreja do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite eu quero que você preste bastante atenção para que esse tema, essa verdade do Evangelho entre no seu coração e você passe a viver através dessa verdade. Eu quero voltar ao capítulo 1, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fala: eu tenho muito orgulho do Evangelho. O meu coração se alegra pelo Evangelho. Eu, quando eu olho para o Evangelho e percebo o que ele realmente é, o meu coração, a minha alma se enche de orgulho. O apóstolo Paulo é aquele que diz essas palavras tendo a experiência de passar por muitas lutas e tribulações por causa desse Evangelho. Paulo, que tinha sido preso várias vezes, Paulo, que tinha sido expulso de algumas cidades por causa da pregação do Evangelho, Paulo, que constantemente era perseguido por causa do Evangelho. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, eu não me importo com as prisões, as perseguições. Quantas vezes eu fui expulso de cidades por causa desse Evangelho, porque essas coisas são mínimas. As perseguições, os atos dos seres humanos contra mim, eu estar sendo perseguido a cada dia por causa desse Evangelho, são questões mínimas. Quando eu olho para o poder do Evangelho, para o que o Evangelho pode fazer, nós poderíamos olhar para os olhos do apóstolo Paulo, depois de um tempo preso, ou depois de sofrer um naufrágio, e nós podemos perceber, por exemplo, os olhos dele brilhar quando ele começa a falar desse Evangelho. E por que o apóstolo Paulo ele é tão assim animado? Porque ele fala: esse Evangelho é o poder de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: olha, o que Deus revelou a nós agora é algo tão esplendoroso que nenhum poder há no cosmos, no universo, que é capaz de fazer com o ser humano, a favor do ser humano, o que o Evangelho de Cristo faz. E você poderia perguntar assim: o que o Evangelho faz? O apóstolo Paulo fala assim: o Evangelho tem o poder de salvar o ser humano. É somente o Evangelho que pode salvar o ser humano. É somente o Evangelho de Cristo que pode realmente trazer salvação para o ser humano caído, destruído. E é disso que o Evangelho nos salva. O Evangelho salva o ser humano, por exemplo, da perdição eterna. O Evangelho tem o poder de te salvar o ser humano da ira de Deus. O Evangelho tem o poder, como o apóstolo Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do ser humano do poder do pecado. É só o Evangelho que tem esse poder de destruir o poder do pecado na vida do ser humano. E você às vezes acha isso pouco,
O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados por causa do pecado. Nós vivíamos presos, acorrentados no pecado e estamos caminhando para a morte eterna. Mas agora ele louva a Deus e glorifica a Deus porque o evangelho é o poder de Deus para destruir a força do pecado na nossa vida. O evangelho de Deus tem o poder para nos livrar de uma vida corrompida, idólatra. O evangelho é o único poder que pode nos libertar do medo da morte, do medo da vida, do medo de viver. O apóstolo Paulo, ele está glorificando a Deus e o seu coração enche-se de orgulho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus e aquilo que o Senhor nos deu é a única coisa poderosa o suficiente para nos dar uma nova vida, uma vida livre. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não é a força humana, não é a inteligência humana, não é viver através de uma filosofia, por mais rebuscada que seja. Não é, por exemplo, viver uma vida com um senso de moral elevado, que vai trazer vida ao homem, que vai trazer libertação ao homem, que vai salvar o coração do homem. Não é nem mesmo a igreja, não é nem mesmo a religião, mas o evangelho de Cristo Jesus. Porque somente o evangelho tem o poder de trazer salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele está falando: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Pode me acontecer o que for, eu posso ser preso, eu posso ser perseguido, eu posso passar por muitas aflições, por muitas privações, mas nunca deixarei de ter orgulho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Oh, meu irmão, o evangelho é poder de Deus para a salvação do ser humano, e isso traz muita esperança para o nosso coração, isso traz certezas para a nossa alma. Primeiro, que eu e você, que fomos alcançados por esse evangelho, através desse poder de Deus revelado no evangelho, através da obra de Cristo Jesus, nós agora somos salvos. Nós agora temos a salvação em Cristo Jesus, nós agora temos nova vida, nós nesse momento vivemos um novo tempo, temos novas experiências agora como cidadãos do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso coração, a nossa boca possa louvar a Deus como o apóstolo Paulo, e que nós também tenhamos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, esse sentimento de orgulho, de ter certeza que esse poder tomou conta de nós, esse poder de Deus inundou a nossa vida, e foi por causa desse poder revelado através do evangelho que nos tirou do inferno. É esse poder que nos traz nova esperança, uma nova vida, e agora nós vivemos para Deus. Esse é o orgulho do apóstolo Paulo. Quem sabe você tem orgulhos no coração, e quando eu falo orgulhos, não da forma pejorativa, mas de repente você se orgulha de ter uma boa casa, você se orgulha de ter um bom trabalho, porque é o fruto do seu esforço. Você tem orgulho do seu filho, da sua filha, isso é bom, mas o apóstolo Paulo fala que ele tem um santo orgulho de quê? Do evangelho de Cristo Jesus, porque nada no universo, nada nesse plano que nós vivemos tem o poder de fazer com o ser humano o que o evangelho faz, porque o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso nos traz esperança, porque nós podemos confiar que Deus é poderoso para salvar aquelas pessoas as quais nós temos orado, pelas quais nós temos intercedido todos os dias. Isso encoraja a minha vida a não desanimar. Creia no poder do evangelho, que o Senhor Deus é poderoso, através do seu evangelho, através do evangelho de Cristo Jesus, trazer nova vida, trazer salvação
para aquela pessoa que você tem orado há tanto tempo. Nós, como presbiterianos, que cremos firmemente na predestinação, na eleição divina, nós podemos confiar ainda mais, porque o poder de Deus revelado no Evangelho é que vai atrair todas essas pessoas que serão salvas por Cristo Jesus. Nós podemos orar, nós podemos confiar, nós podemos crer no poder de Deus, que está agindo em nós, através de nós, pelo seu Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele encerra essa carta, agora, não somente exaltando o poder do Evangelho, o poder de Deus revelado no Evangelho para a salvação, mas ele também exalta o poder de Deus revelado através do Evangelho para a confirmação do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que o Evangelho não somente salva, mas ele confirma, ele estabelece, e eu gosto muito dessa palavra, estabelecer. O poder do Evangelho não só para a salvação, mas o poder do Evangelho para estabelecer, para colocar-nos firmes em uma posição. A palavra estabelecer tem uma conotação de entendimento de uma pessoa que tem a mente resolvida. Essa pessoa agora, através da salvação em Cristo Jesus, pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, essa pessoa agora ela é estabelecida. O que o apóstolo Paulo fala, que esse Evangelho tem um poder agora de nos fazer resolvidos mentalmente. Agora nós temos uma nova mente. Agora a nossa alma, a nossa mente está ancorada no Evangelho, nas verdades eternas, no poder de Deus. Esse Evangelho agora tem o poder de ancorar a nossa alma, o nosso coração na verdade eterna. Porque o ser humano, ele pode estudar, buscar todo o conhecimento desse mundo, mas ele por si só nunca chegará ao conhecimento da verdade. Mas o apóstolo Paulo, e ele é o próprio exemplo vivo disso, que Paulo fala que todo o conhecimento que ele obteve, e o apóstolo Paulo era um poliglota, era um estudioso. Paulo mesmo diz que ele, em comparação a outros homens da sua idade, ele se destacava pelo seu conhecimento, por suas habilidades. Mas agora o apóstolo Paulo fala assim: diante do Evangelho de Cristo, eu olho para aquilo tudo, todo o meu conhecimento, e reduzo a nada, porque o conhecimento de Cristo é algo sublime. O que o apóstolo Paulo faz aqui, fala nesse encerramento da carta aos Romanos, é que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para nos estabelecer, nos colocar firmes. Agora, nós não vivemos de um lado para o outro. Nós não somos levados mais por pensamentos mundanos ou por ventos de doutrina. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus estabiliza a nossa vida e traz conhecimento da verdade para a nossa mente, de tal forma que eu vivo agora pela verdade verdadeira. A única verdade que pode nos levar para o céu, a única verdade que pode nos fazer andar seguros por essa vida, o apóstolo Paulo diz que é o Evangelho do Senhor Jesus, porque no Evangelho do Senhor Jesus é revelado tudo aquilo que Deus quer que eu faço, que eu não faço. É revelado as virtudes de Deus para com o seu povo, a vontade do Senhor para a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho não somente é o poder de Deus para a salvação, para o resgate. Não somente o Evangelho tem esse poder de transformar totalmente o ser humano caído, desgraçado, em um novo homem, em um novo ser, numa nova criatura, numa nova criação para uma nova vida. Mas Paulo fala, esse Evangelho tem o poder de estabelecer, de fazer você agora ter uma mente mudada,
transformada, regida, guiada pela verdade eterna. Nós agora não somos enganados mais, não somos enganados pelo mundo, não somos enganados pela sedução do pecado, nós não somos mais enganados por nós mesmos, pelo coração corrompido. Nós somos agora guiados pela verdade, e por isso que o apóstolo Paulo fala: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Nós temos o evangelho de Cristo no nosso coração, e nós agora podemos ter certeza que nós somos o povo mais resolvido da face da terra. Se é que você tem o evangelho no coração, se é que você é guiada pela verdade de Deus, se é que a palavra de Deus está no seu coração, o evangelho de Cristo está na sua vida, se isso está acontecendo, o apóstolo Paulo está falando: olha, o poder de Deus vai fazer você andar seguro, e por isso você é a pessoa mais resolvida da face da terra. O evangelho nos faz ser a pessoa mais resolvida, porque agora nós temos paz com Deus. Nós agora, tendo paz com Deus, nós nos conhecemos e sabemos quem somos em Cristo Jesus, e estabelecemos também paz conosco. E temos a paz com o próximo. E vivemos agora para a glória de Deus. Nós agora, através do poder do evangelho, nós vivemos agora com o pensamento nas coisas lá do alto, não nas coisas desse mundo. Através do poder do evangelho, a minha alma calma no Senhor, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Essa é a verdade do evangelho. Através do poder do evangelho, eu começo a perceber que a minha história, a história da minha família, a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele que a conduz. É o Senhor que conduz a minha casa, é o Senhor que conduz a minha vida, a minha família. É o Senhor, através do poder do evangelho, que inclina o meu coração para um lado ou para o outro. É Ele que direciona a minha vida. E eu sei que eu estou indo para a glória, eu fui destinado para a glória de Deus. Aí você dá para entender por que o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta falando do poder de Deus, e encerra louvando a Deus e ressaltando orgulhosamente do poder de Deus, porque somente o poder de Deus, esse poder no qual nós cremos firmemente, é capaz de transformar a vida do homem, um homem que está no inferno desgraçado, um homem que vive, a mulher que vive por essa vida perdida, desiludida, agora, alcançado pelo evangelho, há uma transformação que só o poder de Deus pode fazer, transformar um homem velho num novo homem, no antigo homem pecador, desgraçado, condenado ao inferno, no cidadão do reino dos céus. Mas não somente isso, o apóstolo Paulo fala assim, esse evangelho nos estabelece. Ele escreve essa carta para um grupo de irmãos que estava em Roma, estava no centro do poder. Era lá em Roma que saíam as decisões maiores, e que saiu as decisões de perseguir a igreja do Senhor, foi de lá. E a igreja que era pequena, uma igreja pequena, de poucas pessoas, estava rodeada de uma multidão de pessoas idólatras, que adoravam, na verdade, o imperador, que eles viviam oprimidos pela força da sociedade. Mas o apóstolo Paulo fala assim, creia no poder, porque é o poder de Deus que estabelece. Se Deus resolveu estabelecer a sua vida, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Por isso, nessa noite, nós precisamos crer no poder de Deus. Eu preciso deixar a minha alma, a minha mente inundar dessa verdade e viver por ela.
Eu creio que aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai encerrar, terminar essa boa obra. É o mesmo poder que me resgatou, é o mesmo poder que vai me levar seguro até o final. Por isso o apóstolo Paulo diz, no primeiro capítulo, eu não me envergonho do evangelho de Deus, que é poder. Eu me orgulho do evangelho. E ele encerra falando, olha, eu creio que aquele que é poderoso para vos confirmar. Ele encerra, ele começa e termina essa carta exaltando o poder de Deus. Eu quero que nessa hora o Espírito Santo, essa é a minha oração, é o desejo da minha alma, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração com essa verdade. Creia no poder do Senhor, viva através do poder de Deus. Eu lembro-me de um encontro que nós tivemos aqui na igreja, com o presidente da nossa denominação, o reverendo Roberto Brasileiro, que ele me disse, e disse para as pessoas que estavam comigo, olha pastor, a nossa igreja tem uma excelente doutrina, nós prezamos muito pela palavra de Deus, pela leitura da palavra, mas nós, presbiterianos, não podemos esquecer do poder de Deus. A nossa igreja é sustentada pelo poder de Deus, a nossa vida é sustentada pelo poder de Deus. Deus é poderoso para salvar. E é por isso que nessa noite eu quero ressaltar essa verdade no seu coração, amado irmão, amada irmã. Creia no poder de Deus, creia que o poder de Deus está sobre a sua vida, creia no poder de Deus que foi revelado através do Evangelho de Cristo Jesus, que é o único poder possível para a salvação daquele perdido, e é o único poder que pode nos alicerçar, confirmar, estabelecer. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que o Senhor te faça andar triunfantemente, através do poder de Deus revelada em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor, diante dessa verdade, o poder de Deus agindo a nosso favor, o teu poder que foi revelado no Evangelho. E nós, ó Deus, como o apóstolo Paulo, não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não temos vergonha de sermos testemunha desse poder, porque foi esse poder que nos resgatou, foi esse poder que nos deu nova vida, foi esse poder que não somente nos tirou do inferno e nos fez cidadãos do reino, mas esse poder que nos estabelece, que nos dá uma mente resolvida agora em Cristo Jesus. Ó Deus, todas as dúvidas, os traumas emocionais, ó Deus, estão resolvidos agora, através da verdade do Evangelho. Que o Senhor faça-nos andar por esta verdade, faça-nos crentes que creem no poder de Deus. Ó Deus, que a primeira igreja da Barra creia no poder de Deus. Que esses teus servos, essas tuas servas que agora, ó Deus, ouvem essa palavra, que possam crer no poder de Deus. Ó Deus, faça-nos vitoriosos, faça-nos andar por essa verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vive está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Jesus, Deus abençoe a todos.